professora Zilrene, de Geografia, e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a geografia da religião. Estamos estudando até o momento, né, os conflitos étnicos culturais, né, os conflitos então entre nações ou entre pessoas da mesma nação internamente nas nações, conflitos do ponto de vista cultural, do ponto de vista também econômico. Nós vimos o conflito norte e sul, né, principalmente entre as nações ricas e nações pobres. Esses conflitos têm gerado a fuga das pessoas, os refugiados. Então, nós vimos também um pouquinho sobre os refugiados que fogem desses conflitos, tanto econômicos quanto sociais, culturais. E um dos motivos de muitos desses conflitos é a religião. Então, a geografia também tem estudado, né, a religião. Então, nós vamos olhar um pouco essa distribuição da religião pelo mundo, né? Então, a geografia da religião é o nome dado a um ramo da geografia humana que procura aplicar o tema da religião associado ao da geografia e buscando uma melhor compreensão da dinâmica do fenômeno da fé, conferindo a pluralidade religiosa da espécie humana. Então, ela vai observar como é que está colocado a distribuição da complexidade da fé humana, né, sobre o espaço geográfico. Então, como é que isso está colocado localmente nos países, nas cidades e pelo mundo, né? Seu estudo procura quantificar o espaço das diferentes denominações, né? Cristianismo, islamismo, budismo, com as suas diversas denominações, cada uma dessas religiões, as diversas religiões tradicionais, indígenas, enfim, abordando teoricamente o papel do sagrado e do profano na organização espacial do terreno. Então, como é que essas religiões se organizam no território, no espaço geográfico? Então, os primeiros estudos foram realizados nos Estados Unidos e na Alemanha já no início do século XX. E eles levavam em consideração o fenômeno religioso e sua distribuição na paisagem cultural. Olhava-se isso do ponto de vista cultural mesmo, né? A partir do final da Segunda Guerra, porém, testemunha-se o aumento de interesse dos geógrafos pela análise das religiões no espaço social. Não só como um acontecimento cultural, mas como isso influencia a sociedade e, juntamente com a geografia tradicional, como é que isso influencia o próprio espaço, sendo que a Segunda Guerra foi, entre muitos dos motivos, uma das motivações era religiosa, né? A questão dos cristãos com relação aos judeus, por exemplo, e outras religiões. Então, traz uma nova abordagem de como se vê a distribuição dessa religião no espaço geográfico. No Brasil, temos o primeiro estudo relevante na área de geografia da religião em 1972. Você vê que já começa no Brasil quase 70 anos depois. Lá na Alemanha e nos Estados Unidos já começa no início do século XX e aqui no Brasil só lá no início só nos anos 70. Né? O estudo é da autoria de Maria Cecília de França, né? Uma tese de doutorado que ela apresentou para a USP. Combinando a vertente religiosa com a geografia de cunho marxista, destaca-se também a contribuição de Gualberto Gouveia, onde é analisada geograficamente a atuação do pentecostalismo na região metropolitana de São Paulo, em particular na área da freguesia do Ó. E digna também de destaque é a obra de Zeni Rosendahl, Espaço e Religião, uma abordagem geográfica. Então, aqui no Brasil, destaca-se esses três estudiosos na área de geografia da religião: Maria Cecília França, Gualberto Gouveia e Zeni Rosendahl. Temos aqui a imagem de uma catedral católica, né, representando o cristianismo, né? O catolicismo é uma das vertentes do cristianismo, belíssima inclusive, né? Um templo belíssimo, com seus belíssimos vitrais, esses lustres, né? Quadros aqui, certamente, olha aqui da vida de Cristo, né? Mostrando talvez alguns momentos da crucificação, é o que nos parece, e vemos aqui esse belíssimo piso, bancos, enfim,
uma representação do cristianismo. Nessa próxima imagem a gente tem uma representação do islamismo, uma mesquita muçulmana. Essa mesquita localiza-se em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. Belíssimo piso também, uma construção muito bonita representando o islamismo. Temos aqui também um monge budista em seu momento de meditação também, em um lugar muito aprazível, muito belo, né? E representando também o budismo. Seriam 3 religiões de bastante destaque no mundo, né, atualmente, né? As 3 religiões encontram-se representadas no Brasil, tanto o cristianismo como o islamismo e o budismo. Aqui nós temos um mapa, então, nós vamos dar uma olhada aqui neste mapa, né? Aqui na legenda, então, observamos aqui as cores, né? Então, o catolicismo, então nós temos o cristianismo, o primeiro grande grupo, o cristianismo dividido em catolicismo, do qual o Brasil aqui faz parte, né? Temos a igreja ortodoxa e as igrejas orientais cristãs, e temos também o protestantismo, né? Representado aqui nas cores azul, e o ortodoxo aqui, a gente vê a Rússia e alguns países vizinhos aqui. O Brasil, então, é uma nação cristã, de maioria católica, mas com um crescimento bastante acentuado do protestantismo, em particular da vertente pentecostal, e nesses últimos anos, neopentecostal. A gente viu o estudo que eu acabei de indicar, de falar há pouco tempo, de citar, do pentecostalismo na região da freguesia do Ó, e isso nos anos, já há alguns anos a gente tendo feito esse estudo com relação ao pentecostalismo, e atualmente a gente tem visto a presença do neopentecostalismo, mais uma vertente do cristianismo crescendo bastante no Brasil, mas ainda a religião com o maior número de pessoas no Brasil ainda é o catolicismo, né? Nós temos ainda aqui também um outro grupo, que é o Islã, né, que eu mostrei aquela mesquita lá, maravilhosa para vocês, e o Islã é representado aqui pelas cores verde, os sunitas, os xiitas e outras vertentes do Islã, né? Então veja que a grande massa também de muçulmanos, né? Principalmente os sunitas, que todo o norte da África, ele é muçulmano, juntamente com o Oriente Médio aqui, olha, tanto sunita quanto xiita, olha, toda essa parte aqui também, ó, esse aqui é a Indonésia também, é o maior país muçulmano do mundo, né? Em números de pessoas, né? São mais de 200 milhões de muçulmanos que vivem aqui nesse arquipélago chamado Indonésia. E aqui a gente observa. Vejam vocês, a presença do cristianismo, então só relembrando aqui o catolicismo e o protestantismo, veja que ele está aqui, ó, os Estados Unidos totalmente protestante, né? Groenlândia aqui, boa parte da Europa. A gente observa que o Canadá, né, ele é tanto católico como protestante. Você vê que tem as listras mostram que a presença, assim, parece que parece não, né? Demonstrando a presença de católicos e protestantes, muito semelhante à situação aqui da Alemanha, por exemplo, né? E volto então a falar aqui do Brasil. Eu quero destacar aqui esses 2 países vizinhos aqui do Brasil. Aqui é o Suriname e aqui é a Guiana. E se vocês observarem esse laranja aqui, é o hinduísmo. Então, uma curiosidade, os nossos 2 vizinhos aqui ao norte, a Guiana, o Suriname e a Guiana, eles têm a presença do protestantismo, se vocês observarem aqui o azul, né? E também do hinduísmo. Teve uma grande concentração de hindus que vieram para essa região aqui, né? Aqui o hinduísmo, a grande maioria dos hindus estão aqui na Índia, né? São 1 bilhão e 100 milhões de pessoas que moram nesse país, e mais da metade da população, quase total, frequente, é a maioria quase que absoluta do hindus. E você vê a presença aqui nesses 2 países vizinhos dessa religião, porque teve uma imigração muito grande de hindus aqui nessa região aqui, bem ao norte do Brasil. Uma curiosidade, são nossos vizinhos. Então, aqui o hinduísmo, né? Já mostrei para vocês o islamismo, o hinduísmo. Dá uma olhadinha aqui no judaísmo. O judaísmo, você só vê ele aqui em Israel, né?
mas ele tem um destaque aqui também. Nos Estados Unidos tem uma população, fora de Israel, é uma população judaica do mundo está aqui em Israel, mas em números absolutos é muito pequena. Mas eles têm um destaque muito grande por ser um país bastante significativo do ponto de vista da ciência, de pessoas de destaque da comunidade judaica no mundo, né? Aí nós temos aqui, olha, as religiões chinesas, né? Então aqui temos aqui a China. E a China, veja, ela tem essa cor aqui que destaca as religiões chinesas e tem também, ó, nós temos outro grupo aqui que é o budismo. E nós temos então o budismo Theravada na China. A presença desse budismo. E aqui nós temos também a presença nessa região norte da China desse outro budismo aqui, o Vajrayana, né? É a presença do budismo aqui. E aqui também, olha, esse verde mais claro também. Então, a China tem uma presença bastante grande aqui, o Mahayana. Então, há uma presença muito grande do budismo em território chinês, combinada com religiões específicas, né, da China, né? Aqui também nós temos outros países também onde o budismo, olha aqui, onde o budismo se apresenta bastante aqui. Nós temos aqui o Japão também, ó, budista, ele tem este verde aqui, esse é o Mahayana, né? Mahayana, né? Vamos ler novamente, Mahayana. E você tem também a cor preta, que são outras religiões, né? Então, o Japão é bem dividido entre os budistas e as religiões, a religião do imperador lá no Japão, né? E vamos, então, a gente observa aqui os três grandes grupos, o cristianismo, o islamismo e o budismo, né? Eu quero mostrar, então, aqui a África, a gente vê aqui que é o norte da África, totalmente islamizado, mas você observa que ao sul, você tem, então, a presença muito grande do islamismo, você tem a presença do islamismo, em combinação com outras vertentes religiosas, como é o caso, por exemplo, aqui você tem o protestantismo, ó, tá vendo aqui, ó, a região aqui, África do Sul, por exemplo, é totalmente protestante, é o Quênia, e você tem aqui, por exemplo, a presença também do catolicismo, aqui, juntamente com a cor preta. Outras religiões são religiões tradicionais locais da África, né? Então, a presença do cristianismo e do islamismo é bastante grande na África, mas combinada com religiões tradicionais. Onde você vê a cor preta aqui, ó, é combinado com as religiões tradicionais. Aqui você tem a presença do cristianismo, no catolicismo, combinado com essas realidades. E aqui você tem a Oceania também protestante, enfim. É um mapa que dá, então, essa visão de como é a distribuição das religiões pelo mundo. Aqui nós temos esse pequeno gráfico, então, com destaque para o cristianismo, que é a maior religião do mundo, naquelas vertentes que eu mostrei a vocês. A segunda maior são os muçulmanos, né, o islamismo. Você tem também os hindus, né? E aí vai. Sem religião, 16% da população, isso também conta, né? E os budistas aqui, outras religiões e aqui a presença dos judeus também, então no mundo, né? Então destaque para o cristianismo e para o islamismo, que são as duas maiores religiões do mundo atualmente, e o islamismo crescendo aceleradamente, principalmente na Europa nesses últimos anos. Aqui é o censo do IBGE 2010, foi o último censo que tivemos no Brasil, estamos aguardando, que era para ter em 2020 e não teve ainda, né? Então, as últimas informações que tem é isso aqui, ó. Os católicos, então, como eu disse no início, né, a presença católica no Brasil é bastante grande. Temos também os evangélicos, e como esse mapa é de 2010, esse levantamento oficial é 2010, certamente esse número aqui aumentou e esse deu uma diminuída. Então, aqui eu acredito que já esteja chegando às casas dos 50 milhões ou até mais. Então, nós ainda não temos os números oficiais, porque ainda não tivemos os dados
Ainda não tivemos o censo 2020, estamos aguardando, né, o governo federal então abrir o censo para a gente saber realmente como é que está, mas certamente esse número aqui aumentou e muito. Temos aqui o sem religião, mais de 15 milhões de pessoas, né, e demais religiões aí de origem africana, judeus e tantas outras religiões que existem no Brasil. Esse é o quadro no Brasil. Então o Brasil é um país cristão, né, ele é um país de maioria cristã, como a gente pode observar, com destaque ao catolicismo e ao protestantismo. Então, o conteúdo dessa aula eu acessei nesses sites, né? Eu espero que tenha ficado bastante, que vocês tenham entendido, né? E essa é uma introdução, então, e vamos conversando depois nas aulas presenciais com mais calma a respeito do tema. Se cuidem, fiquem bem, usem máscara, a pandemia ainda não acabou, tá bom? Então fiquem bem e até mais. Tchau.